Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo com especialistas. Meu nome é Paloma Lemos, eu sou enfermeira, dermatoterapeuta, gerente clínica na empresa Momlik. Para bater esse papo comigo hoje, eu tenho a honra de convidar a enfermeira Fernanda Dornelas. A Fernanda, ela é enfermeira graduada pela UFRJ, pós-graduada em bloco cirúrgico pela Universidade Estácio de Sá, coordenadora do bloco cirúrgico do Hospital Quinta Dó e líder do programa de implementação de cirurgia robótica nos hospitais da Rede Dó. Fernanda, seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo de hoje. Olá, Paloma. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada e estou aqui para a gente bater um papo e as pessoas poderem entender melhor do que a gente está falando em cirurgia robótica hoje no Brasil e no mundo, né? Ai, Fernanda, para mim é um prazer bater esse papo com você hoje. Agradeço a todas as pessoas em casa que enviaram suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, por favor, adicione no nosso Instagram, @momlikbrasil, que teremos o prazer de responder as suas dúvidas. Bom, o nosso tema de hoje é cirurgia robótica. A cirurgia robótica é um programa atual, não só no Brasil, mas também no mundo, cada vez mais popular. E eu não sei, Fernanda, mas eu, enquanto dermatoterapeuta, eu fui conhecer um pouco da cirurgia robótica através de uma grande amiga que liderou esse programa em um grande hospital de São Paulo. E eu entendi as vantagens, o porquê esse programa está se tornando tão popular aqui no Brasil. E hoje, assim como eu, acredito que bastante gente em casa tem dúvidas, né? Qual seria, Fernanda, a importância da cirurgia robótica atualmente? Hoje, a robótica, ela vem mostrar para a gente o quanto a tecnologia tem para agregar para todos. Então, ela é muito importante para o cirurgião, ela é muito importante para a equipe de enfermagem que está ali dentro da sala da cirurgia robótica, mas principalmente muito importante para o paciente. A recuperação do paciente, o transoperatório sendo mais curto. Então, a gente tem como benefício para o cirurgião, por exemplo, uma curva de aprendizado menor. Antes, os cirurgiões demoravam muito mais para aprender a operar. Hoje, não. Hoje, com a cirurgia robótica, os cirurgiões aprendem muito mais rápido. A ergonomia da cirurgia robótica ela é excepcional, porque o cirurgião ele consegue fazer longos procedimentos e ele está o tempo inteiro sentado. Ele faz o seu procedimento sentado. O sistema robótico ele é dividido em 3 partes, que a gente chama de carro de braços, que é o robô propriamente dito, o carro de visão, que é onde está toda a parte de cérebro do sistema robótico, e o console. Esse console é da onde o cirurgião dá todos os comandos de câmera, de pinças e afins. Então, hoje a gente tem inclusive o benefício dos cirurgiões mais velhos. Aumentou-se a longevidade desses cirurgiões, eles não precisam parar de operar mais rápido, porque eu tenho hoje cirurgiões treinados com mais de 70 anos e fazem procedimentos longos e conseguem não se cansar. Eles não ficam paramentados o tempo todo, então ele consegue sair da sua cirurgia e fazer suas necessidades e comer e retornar para a cirurgia. Então, aumentou a longevidade dos cirurgiões. Para a equipe de sala é primordial, porque as pessoas aprendem cada dia mais. A enfermagem está cada vez ganhando mais autonomia de comando dentro da sala robótica. E para o paciente é muito importante, muito bom. O paciente hoje, pacientes que faziam cirurgias de prostatectomia, antigamente ficavam 7 dias dentro do hospital. Tinha um sangramento de 1 litro, 800 ml, uma cirurgia muito sangrativa. Hoje não. Hoje o paciente que faz uma prostatectomia robô assistida, esse paciente ele tem alta em 3 dias no máximo da instituição. Esse paciente sangra no máximo 200 ml, não se transfunde mais em cirurgias robô assistida
de prostatectomia. O ganho para o paciente, ele é fantástico, porque o paciente ele retorna para a sua atividade diária muito mais rápido do que era antigamente. Nossa, Fernanda, eu tô aqui encantada. Realmente é uma tecnologia que ela veio para ficar, ela tem se tornado cada vez mais popular e eu particularmente estou assim impressionada com os múltiplos benefícios, não só para o paciente, né, dos quais eu ouvia falar com mais frequência, mas também esses ganhos para os profissionais envolvidos nesse processo. Então, desde o médico, nós, né, representando a equipe de enfermagem também, esse ganho da autonomia profissional é muito importante, né? Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando a cirurgia robótica ainda não era tão popular aqui no Brasil, e eu tive a honra de conhecer uma das enfermeiras, né, que é a Cecília Ângelo, que dentro da oncologia foi uma das pioneiras em robótica. E assim como você é uma apaixonada pela cirurgia robótica, eu aprendi um pouquinho com ela realmente. Agora eu estou aprendendo mais com você e vendo que é muito interessante, né, essa aplicabilidade da tecnologia dentro da saúde hoje para melhorar os processos e com certeza otimizar os resultados, né? Fernanda, e atualmente, né, quais são as especialidades para os quais a cirurgia robótica ela é indicada e ela é realizada aqui no Brasil? Se tem a impressão de que a cirurgia robótica ela acontece somente para a urologia, porque o carro-chefe, tanto no Brasil quanto no mundo, são as cirurgias de próstata, mas não. A cirurgia robótica ela tem uma ampla aplicabilidade. A gente faz cirurgias urológicas, sim, e ela de fato é o maior movimento, as prostatectomias, as nefrectomias, mas nós temos muitas cirurgias ginecológicas, são as cirurgias de endometriose, as histerectomias, as cirurgias de abdômen superior, de abdômen inferior. Nós temos gastroplastias, um apelo muito importante. Nas gastroplastias, os pacientes eles conseguem, pós-cirurgia robô assistida, caminharem logo no seu pós-operatório imediato, e esses pacientes que ficavam conosco por 5 dias, hoje em 2 dias estão de volta às suas atividades, estão de volta às suas casas. Nós temos aplicabilidade um pouco mais reduzida na cirurgia torácica, que eu acredito que não seja por você não ter a indicação, mas sim por você ter poucos cirurgiões treinados em cirurgias de tórax. A cirurgia torácica com tumores de mediastino são cirurgias grandes, mas cirurgias que têm um retorno muito positivo para o paciente. Cirurgias de cabeça e pescoço, tumores de base de língua, os cirurgiões eles têm uma visibilidade melhor do processo e uma condição melhor de tratamento para o paciente, mas também são poucos cirurgiões habilitados em cabeça e pescoço. Aqui no Rio de Janeiro, na Rede DOR, a gente não faz, mas também é possível a realização de cirurgias cardíacas, e a gente não faz não é por falta de recurso, mas sim por falta de cirurgião treinado. Hoje a gente já tem um público muito reduzido de cirurgiões cardíacos que fazem o procedimento laparoscópico. Esse seria o nosso público alcançável para a cirurgia robótica. Então, como a gente já tem muito restrito esse grupo de cirurgiões, hoje no Rio de Janeiro a gente não tem, mas existem casos relatados das cirurgias cardíacas robô assistido em São Paulo, em outros locais do Brasil e do mundo. Nossa, quanta aplicabilidade, né? Eu particularmente achava que realmente era urológica, porque eu ouvia, né, e vi muitos cirurgiões e ginecológica também já tinha ouvido da aplicabilidade da cirurgia robótica, mas é incrível pensar que é um universo muito maior do que o que a gente hoje está habituado, ou que é comum a gente ouvir, e eu acredito, né, posso estar equivocada, que a tendência da cirurgia robótica é crescer em números, né? Com esses profissionais treinados, realmente capacitados para manipular o robô, com tantos benefícios percebidos, né, pela técnica. Eu sei
que aqui no Brasil a gente tem ainda alguns desafios relacionados a reembolso, a pagamento pelas operadoras de saúde da cirurgia robótica, mas eu creio que, como toda técnica, né, recém-introduzida, leva realmente um tempo hábil para ser introduzido dentro, né, das operadoras, dentro dos planos de saúde, até mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, né? Mas eu acho que discutir esse tema é muito necessário. Eu não sei se é porque eu fico muito no universo, né, das feridas, mas eu vejo uma discussão da cirurgia robótica muito em nível ainda de eventos, de congressos, né, essas iniciativas mais pontuais, principalmente das instituições privadas, que já têm esse benefício percebido, mas eu acredito que essa ampliação do movimento, principalmente de formação de profissionais, né? A gente vê muito enfermeiro realmente hoje interessado e habilitado para manusear o robô. Isso é muito bom, porque não só confere autonomia para o profissional, mas a gente conquista novos ambientes, né, de trabalho. E é muito importante, não só o enfermeiro, mas todos os profissionais envolvidos dentro do procedimento da cirurgia robótica, que eles tenham consciência que, apesar de ser um tempo de cirurgia mais curto, o paciente é exposto a riscos que antes também não eram conhecidos, né? Na técnica tradicional, a gente não tinha um robô, né? Com todas essas partes que você mencionou no começo, né, Fernanda? Fico pensando, né, no próprio braço do robô sobre o paciente e no posicionamento do paciente para o encaixe do robô e para a realização da cirurgia. E eu queria ouvir de você, Fernanda, quais são os desafios para o posicionamento dentro da cirurgia robótica do paciente? Os desafios são muitos. Eu costumo brincar lá que o posicionamento é a arte da cirurgia robótica, porque é altamente compartilhado, é uma ciência multidisciplinar, todo mundo precisa ver em qual parte mais impacta você. E a enfermagem tem que ver em qual parte mais impacta o paciente, porque a gente diz que o paciente cirúrgico, ele é o paciente de maior entrega, né? Porque ele entra, é anestesiado e ele passa a não ter nenhuma vontade, nem de posicionamento, nem de frio, nem de calor. Então, na verdade, a enfermagem ela acaba sendo um grande defensor desse paciente em sala cirúrgica. Nós fazemos muitos posicionamentos em cirurgia robótica, mas os principais é o Trendelenburg reverso, o Trendelenburg acentuado e a lateral, né, o posicionamento em lateral. E esses posicionamentos, eles acabam tendo agravantes que não tem em cirurgias laparoscópicas e em cirurgias abertas. Qual é o nosso principal agravante? A imobilidade total do paciente. Eu não posso, durante o procedimento, movimentar mesa, movimentar membro. A gente é extremamente proibido. Por quê? Porque quando você está numa cirurgia laparoscópica ou numa cirurgia aberta, o cirurgião ele está ao lado do paciente. Os instrumentais estão em posse desses cirurgiões. Quando você está em cirurgia robótica, os instrumentais estão em posse do robô. E o robô não sente. Então, se esse paciente tiver qualquer tipo de mobilização, qualquer tipo de movimentação, seja ela involuntária, por algum procedimento ou alguma falha anestésica, a gente leva um risco muito alto para esse paciente. Um risco de lesão grave, risco de lesão de pele, risco de lesão em cavidade. Então, esse paciente ele precisa ficar completamente imóvel. Nesses posicionamentos, a gente utiliza como um recurso um colchão a vácuo. Então, como funciona isso? A gente coloca o paciente no posicionamento adequado para a realização do procedimento e em muitos procedimentos a gente precisa utilizar perneiras, procedimentos com a perna da própria mesa cirúrgica aberta, os procedimentos com lateralidade, a gente precisa de um colchão para fixar esse paciente, pelos riscos que eu já falei antes, ele não pode ter nenhum tipo de mobilidade. E quando esse colchão a vácuo, a gente posiciona o paciente no colchão,
adequa o colchão na melhor posição para que o paciente fique mais seguro e retira todo o ar do colchão. O colchão ele fica com uma superfície fixa, endurecida, como se o paciente estivesse deitado no chão. Isso traz muito risco para o paciente. Então, para amenizar, a gente acaba lançando mão de alguns recursos. Isso para a gente foi uma novidade, porque esse colchão a vácuo não era utilizado nos demais procedimentos. Foi uma adequação que o hospital teve que fazer para poder receber a tecnologia. Então, o paciente, com os posicionamentos que ele faz, por exemplo, o Trendelenburg na cirurgia robótica para fazer uma prostatectomia, o paciente fica a 21 graus. 21 graus, se a gente colocar no português, claro, para as pessoas que não acompanham a cirurgia, esse paciente está no máximo a 2 palmos do chão. Então, a parte cefálica do paciente é extremamente acentuada. Então, tem fora os riscos de lesão ocular, fora os riscos de lesão por fricção, né, por cisalhamento, fora todos os riscos que já são sabidos, a gente tem todo o risco da cirurgia. Lá no começo, quando a gente começou a fazer cirurgia robótica no hospital, em 2016, nós fomos o segundo hospital da Rede D'Or a ter robô, nós tivemos uma certa dificuldade com como manusear esses pacientes e fazer com que o paciente tenha no centro cirúrgico somente o que ele veio buscar. Então, se ele veio fazendo uma prostatectomia, ele vai fazer a cirurgia e vai retornar com a retirada da próstata, sem levar de brinde nenhuma lesão. Esse era o nosso desafio. Então, nós construímos um protocolo operacional um pouco do escuro para poder fazer com que esses pacientes tenham todos os benefícios da tecnologia sem sair com algumas mazelas que ela acaba colocando o paciente em risco. Então, isso foi um desafio muito forte da enfermagem, porque a gente que está ali no convívio sabe que o cirurgião ele quer posicionar da melhor forma que fique para ele acessar onde ele precisa acessar. O anestesista quer que fique posicionado da melhor forma para ele, para que ele tenha acesso ao tubo, para que ele tenha acesso às linhas de acesso, e a enfermagem fica com todo o resto. Todo o risco do posicionamento do paciente é da enfermagem. Então, lá no começo, em 2016, eu acompanhei todos os procedimentos, nós fizemos 500 procedimentos onde eu não saí da sala. E depois disso, a gente viu a necessidade de treinar os demais enfermeiros, treinamos a equipe técnica, nós temos uma equipe fixa de 4 técnicos em sala que sabem muito de cirurgia robótica, de posicionamento, e temos enfermeiros em todos os plantões treinados para atender esse tipo de cirurgia. Nossa, Fernanda, muito interessante, assim, não só todo esse percurso de implementação do programa de cirurgia robótica no seu hospital, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil, mas toda a infraestrutura que teve que ser adequada para oferecer não só o melhor atendimento para o paciente, né, para o nosso cliente final, mas também para toda a equipe que participa desse projeto, que é de muito sucesso, né? É um programa que é espelho, né, dentro da Rede D'Or hoje, e com certeza foi porque foi muito bem implantado, né? Acredito que o colchão a vácuo ele é muito importante nesse sentido de manter, né, o paciente na posição. Eu já vi várias outras estratégias também, mas como é importante garantir essa imobilidade do paciente para que não afete realmente o procedimento cirúrgico. Mas algo que você me falou e que eu acho que faz todo sentido é que por mais que o tempo cirúrgico seja reduzido em virtude da técnica empregada, o paciente é exposto a um posicionamento extremo, né? Eu fiquei até surpresa quando você falou que às vezes chega a 1 palmo do chão, né? Então, é um posicionamento extremamente não anatômico, né? Não natural, se a gente fosse chamar assim. E, além disso, os riscos, quando a gente posiciona esse paciente, né? Seja em Trendelenburg, seja em posicionamento lateral, mas que precisa dessas angulações diversas, a gente, claro, está favorecendo a fricção, o cisalhamento e, consequentemente, ao aparecimento do evento adverso, que é a lesão por pressão. A gente sabe que a lesão por pressão
é um dos principais eventos adversos notificados dentro do centro cirúrgico. Então, falando além da cirurgia robótica, né, contemplando todos os procedimentos cirúrgicos, sabe-se hoje que a lesão por pressão é um evento adverso que pode atingir aí a casa dos seus 66% de incidência, se a gente for seguir o guia de posicionamento da ORN, né, que foi publicado recentemente. Se a gente for seguir as diretrizes da NPIAP, a gente vai ver números na casa de 49%, o que é muito expressivo. Antes a gente falava de lesão por pressão em unidade de terapia intensiva, porque lá tem o paciente crítico que muitas vezes tem essa dificuldade de mobilidade, mas atualmente nós sabemos que o centro cirúrgico, como você destacou, o paciente está imóvel, o paciente está em uma situação adversa, que ele não tem como comunicar dor, comunicar desconforto, ele não tem como se reposicionar. Então, tudo isso cria um ambiente que vai realmente colocar o nosso paciente em risco de desenvolver lesão por pressão, não só pelos fatores intrínsecos, quer dizer, a própria condição do paciente, a condição clínica do paciente, suas comorbidades, idade, mas também nos fatores relacionados ao procedimento cirúrgico. E isso, para mim, ficou muito claro dentro da cirurgia robótica com a sua fala, quando você destaca o desafio do posicionamento dentro da cirurgia robótica, e muito me chamou a atenção essa correlação com a importância da prevenção da lesão por pressão em centro cirúrgico. E eu sei que você também é uma apaixonada pela prevenção da lesão por pressão, tem uma experiência incrível, e eu gostaria que você compartilhasse, né, com o pessoal que está nos assistindo hoje, qual é a importância da prevenção da lesão por pressão dentro do programa de cirurgia robótica e como você conseguiu realmente implementar um protocolo com estratégias eficazes de prevenção de lesão por pressão. Lá no começo, a gente teve muita dificuldade, porque a cirurgia robótica ela já agrega um valor importante, principalmente nas instituições particulares. A gente sabe que a gente precisa ter o retorno, como você bem disse, a gente não tem, porque as cirurgias robóticas elas não estão ainda no rol da ANS. Então, os pacientes que se dispunham a fazer a cirurgia robótica precisavam pagar por isso. A tecnologia por si já é uma tecnologia cara, o uso das pinças são caros, os descartáveis são específicos, e aí você mostrar para a sua direção que você precisa agregar valor é um pouquinho mais complicado. Mas a gente testou, a gente sentou junto e conseguiu provar para eles que o custo lá na frente seria muito pior. Então, nós mostramos quais eram as nossas superfícies que nós tínhamos para os pacientes e o que a gente precisava trazer para prevenir, já que a gente tinha um risco tão alto. A tecnologia ela vem a favor da instituição, vem a favor do paciente, mas o custo vem contra. Então, nós tivemos, por exemplo, um recurso de gloss altíssimo no começo, e fui chamada várias vezes, solicitado várias vezes, e o tempo inteiro eu estou batendo na tecla da segurança do paciente e resolvi que então iria fazer um protocolo junto com o meu setor de auditoria. Sentaríamos juntos para a auditoria falar para mim que de fato eles precisavam e eu colocaria no protocolo que de fato eu precisava. Então fizemos um protocolo para a cirurgia robótica de posicionamento e prevenção de lesão. Assim, conseguimos das maiores operadoras começar já a ter o retorno. Mas sempre ficava um senão, sempre ficava um por que vocês estão usando isso? Outras pessoas não usam, então você está me dizendo que outras pessoas não fazem prevenção? Você sempre está nesse jogo com a operadora. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar e pesquisar, encontrei a escala de ELPO da professora Camila, que é uma escala de lesão com posicionamento operatório, e pensei, vou testar os meus pacientes, vou aplicar a escala nos meus pacientes robóticos e vou provar para as operadoras que os meus pacientes eles têm risco. Então, a gente
aplicou em 100 pacientes aleatórios de cirurgia robótica e chegamos à conclusão que a média no score da escala de Yelp para esses pacientes era de 25 a 27 pontos. Então, para quem não conhece a escala de Yelp, ela pode ir de 7 a 35 pontos, onde é considerado até 19 um baixo risco e acima de 19 alto risco. Fizemos o protocolo, colocamos o nosso score, acrescentamos a tabela e mandamos para a auditoria. Desde então, não tivemos mais problemas com a parte de pagamento da instituição. E aí, quando você está na instituição e uma coisa não está dando trabalho para a parte diretiva, eles aceitam aquilo como um benefício de fato para o paciente. Então, nós começamos a utilizar em todos os pacientes, é um protocolo amplamente difundido na instituição. Os pacientes de cirurgia robótica, eles internam nos andares cirúrgicos do hospital e eles já chegam para a gente no centro cirúrgico com os seus curativos para prevenção de lesão, né? Então, nós adotamos 2 modelos, nós utilizamos Meplex Border 10x15 nas escápulas e o Meplex Border Sacrum na região sacra, e com isso nós tivemos no começo nós tivemos muita recusa da equipe médica, achava que demorava, não pedimos, os pacientes não vêm das unidades com o sacra, porque muitos pacientes fazem ainda epidural, raquianestesia, então a gente preferiu aplicar esse dentro da sala do centro cirúrgico. Com o tempo eles entenderam a necessidade, entenderam o benefício para o paciente. No começo a gente colocava somente nos pacientes que faziam utilização desse colchão como superfície mais endurecida, até que tivemos uma lesão por pressão num paciente que foi fazer uma gastroplastia. Nós não utilizávamos o colchão nas gastroplastias e foi o nosso primeiro paciente a apresentar uma lesão. Então, nós repensamos o protocolo e vimos que mesmo ele não tendo aquela superfície, ele tinha uma outra comorbidade e tinha um sobrepeso importante. São pacientes de IMC elevadíssimo. Então, nós passamos a utilizar na gastroplastia. Nos pacientes que fazem cirurgia com lateralidade, nós utilizamos normalmente nos trocânteros, no maléolo. Não tivemos mais nenhuma lesão por pressão na cirurgia robótica, depois que a gente adotou a escala, depois que a gente adotou o uso do curativo para prevenção. Tivemos aí no meio do caminho algumas tentativas de troca, porque sempre tentam alinhar com menor custo, e nós conseguimos reverter, mostrando que o multicamadas para a gente era melhor, e além de prevenir lesão, ajudava a gente na imobilidade do paciente, porque ele, em contato com o colchão de viscoelástico, ele faz o paciente ficar mais seguro ainda à superfície. Então, nós conseguimos provar também isso para eles. E agora, recentemente, mês passado, nós resolvemos difundir isso para o centro cirúrgico. Então, hoje, o nosso protocolo ele não é mais um protocolo de posicionamento e prevenção de lesão em cirurgia robótica. Hoje, ele é um protocolo de posicionamento e prevenção de lesão em cirurgias de grande porte. Então, hoje, todas as nossas cirurgias de grande porte, as gastroplastias, pela experiência que nós tivemos infeliz na cirurgia robótica, e as cirurgias robóticas todas passam pelo nosso protocolo de prevenção de lesão. Com isso, a gente conseguiu chegar a 0, a gente não tem lesão por pressão dentro do centro cirúrgico. As lesões que a gente teve no mês passado foram 2 lesões, mas por lesão por retirada de adesivo. A gente teve um retreinamento na equipe, mas prevenção por lesão, a gente ainda está tentando difundir a mesma para todo o centro cirúrgico, em todas as cirurgias que tenham mais de 2 horas de duração. Eu estou tentando agora evoluir para as cirurgias plásticas, porque a gente sabe que cirurgias plásticas de multilocais são cirurgias que acabam demorando muito tempo, são cirurgias longas, trazem esse risco ao paciente. Mas na cirurgia robótica a gente conseguiu fazer essa prevenção. Hoje nosso protocolo ele é difundido na instituição, o protocolo está presente na auditoria e a gente não teve mais nenhum tipo de problema. Fizemos uma adequação, um fluxograma mais fácil de visualização da escala de Yelp para os enfermeiros,
que são as pessoas responsáveis por aplicar a escala dentro da sala cirúrgica, e desde então não tivemos mais nenhum problema com lesão por pressão dentro do centro cirúrgico. Isso para a gente foi um ganho, todo enfermeiro quer isso, e a gente conseguiu isso, e o sucesso da nossa cirurgia robótica, hoje a gente já passa de 1.600 procedimentos. Com esse sucesso que a gente teve, a gente conseguiu provar que a gente consegue levar também esse benefício aos demais pacientes que vão ao centro cirúrgico. Incrível, Fernanda. Estava aqui impressionada, assim. Eu creio que o enfermeiro empoderado, ele transforma o ambiente, ele transforma os processos, ele se torna referência, né? Não só dentro da sua instituição, mas para outras. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua equipe, não só né, a equipe de enfermagem, mas toda a equipe envolvida dentro desse programa. Eu acredito que 0 é um número almejado por todos para a redução da incidência de lesão por pressão, e ter um programa eficiente, como você demonstrou, baseado em evidência, que isso é muito importante. Atualmente, o guideline da NPAP de 2019, ele fala muito da importância da prevenção da lesão por pressão em centro cirúrgico, da adoção das estratégias assertivas, como você bem pontuou, avaliação de risco através da escala ELPO, gente, é uma escala nacional, está acessível. A Camila Mendonça, além dela ser uma grande profissional, extremamente dedicada à causa, implementar as estratégias baseadas no risco, então você bem destacou o uso dos colchões e, claro, a cobertura 5 camadas, como você pontuou, né? Tanto o Meplex Border, quanto o Meplex Border Flex, o Meplex Border Sacro, o Meplex Border Hill, todos eles têm evidência atuais para a prevenção de lesão por pressão em centro cirúrgico. Eu sempre digo que antecipar a intervenção preventiva para as portas de entrada, tanto centro cirúrgico quanto pronto-socorro, que aqui no Brasil a gente ainda ouve falar pouco da prevenção de lesão por pressão na unidade de urgência e emergência, mas a gente ouve muito falar, principalmente de uns 2 anos para cá, em prevenção de lesão por pressão no centro cirúrgico, é que isso impacta não só no seu indicador, que eu acredito que é um motivo de orgulho quando você coloca lá no quadro de gestão à vista 0, mas impacta no indicador global do hospital. Não ter a lesão por pressão no centro cirúrgico, em grande parte, ele também pode não ter a lesão desenvolvida após o procedimento cirúrgico. A gente sabe que, por conceito, a lesão por pressão relacionada ao procedimento cirúrgico, ela pode aparecer em até 72 horas após o procedimento. Então, quando a gente faz esse método de intervenção, de prevenção eficaz no centro cirúrgico, a gente está assegurando segurança do paciente, um protocolo baseado em evidência e que vai realmente impactar no processo, no cuidado do nosso paciente em todos os setores. Fora que você tocou num ponto que eu particularmente amo, custo. Custo-efetividade. Muitas vezes a operadora ela fala, não vou pagar, mas se você constrói um racional, comprova para a operadora que você vai reduzir o custo, aliado à melhor qualidade no cuidado, com certeza a operadora ela vai aprovar o seu processo. Por quê? Porque tem uma avaliação de risco estabelecida, associada a estratégias muito bem definidas, né? E equipe treinada. Então, acho que a chave do sucesso é todo esse conjunto que você demonstrou, Fernanda. Gostaria novamente de agradecer. Estava muito gostoso, passou muito rápido. Acho que é um tema extremamente importante. Já te convido para outros bate-papos. Acredito que tem muitos assuntos para a gente conversar relacionado ao universo da cirurgia robótica, mas também o universo do centro cirúrgico. Eu creio que a prevenção da lesão por pressão no centro cirúrgico, ela no Brasil vem ganhando importância devido às evidências, mas eu acredito que também espelhando experiências
em hospitais referência, com profissionais referência, como a sua. Então, eu gostaria de parabenizar, não só pelo pioneirismo, mas pela consistência do trabalho implementado por você e por toda a sua equipe lá no Hospital Quinta Dor. E gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer poder falar de enfermagem, poder falar de cirurgia e poder falar de cirurgia robótica. Então, para mim vai ser sempre um prazer. Sempre que eu for convidada, estarei aqui. E o que eu queria deixar de recado a todos é que as pessoas precisam se empoderar dos seus processos. Então, o enfermeiro que é empoderado do seu processo, aquele enfermeiro que estuda, ele vai chegar onde ele quiser. A gente só precisa ser empoderado, estudar, ter respaldo técnico, respaldo em legislação, e a gente chega onde a gente quiser. Sempre olhando para a segurança do nosso paciente. Porque não existe enfermeiro, não existe centro cirúrgico, não existe hospital, se não tivermos os pacientes bem cuidados, querendo estar conosco. Então, eu que agradeço o convite, fico à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada, Paloma. Obrigada a cada um de vocês que está nos assistindo. Gostou do nosso bate-papo? Dá um like, compartilha com seus amigos. Creio que esse é um tema super importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão para esse ou para outros bate-papos, coloca aí no nosso Instagram, @MonlichBrasil. Gente, muito obrigada e até a próxima. Até lá!